7h16 na Paraíba, o Jornal da Manhã entrevista agora o superintendente da SUDENE, Danilo Cabral. O ex-deputado federal vai fazer um balanço com a gente desse primeiro ano na Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste. Danilo Cabral, bom dia, seja bem-vindo à Jovem Pan João Pessoa. Bom dia, Daniel, bom dia a todos que nos escutam através do Jornal da Manhã da Jovem Pan. Satisfação falar com todo o povo da Paraíba através da Jovem Pan. Superintendente, nesse primeiro ano à frente desse importante órgão do governo federal, a SUDENE, o que é que o senhor destaca como principal conquista dessa sua gestão na SUDENE? Olha, Daniel, eu acho que a principal conquista que nós tivemos nesse primeiro ano, na verdade eu estou completando um pouco mais de 6 meses à frente da instituição, mas é o reposicionamento do órgão no debate do Nordeste. A gente esteve aí, inclusive, na Paraíba, na minha primeira agenda como superintendente da SUDENE. Foi um diálogo que fomos fazer com o governador João Azevedo, na época coordenador do Consórcio Nordeste. E foi um símbolo, né? Além de ser a terra de Celso Furtado, o governador João Azevedo, ele coordenava, hoje é coordenado pela governadora Fátima do Rio Grande do Norte, o consórcio, que é o principal espaço, né, de diálogo, de debate, de discussões da pauta do Nordeste nos últimos anos. O Nordeste vivenciou aí com o governo Bolsonaro um momento de muito tensionamento. O Bolsonaro tratou o Nordeste quase que como um inimigo do governo federal. E isso fez com que todos aqueles que dialogavam com o desafio de reduzir as desigualdades regionais do Nordeste se afastassem também do governo federal, e a SUDENE deixou de cumprir o que é o seu papel de ser uma grande articuladora, uma grande mobilizadora, uma grande integradora, de cumprir o diálogo federativo. Foi isso que ocorreu nos últimos anos. E eu, quando assumi, eu disse, o desafio primeiro é a gente reconectar a SUDENE. Reconectar a SUDENE, é as pessoas voltarem a identificar a SUDENE como um espaço para discutir o Nordeste. E eu acho que esse foi o grande ativo, Nós procuramos os governadores, procuramos setores produtivos, procuramos a academia, a universidade. A gente teve aí na Paraíba dialogando com a universidade, dialogando com o INSA, ou seja, com quem faz pesquisa, com quem faz ciência, procurando os trabalhadores, ou seja, reconectando. Esse é o grande ativo do ponto de vista político, porque o papel da SUDENE é um papel fundamentalmente político, de articulação. Claro que a partir disso, fazendo uso dos instrumentos que ela tem para gerar emprego e renda e reduzir desigualdades. E nós temos 2 instrumentos importantes, que são os fundos de financiamento, tanto o FD como o FNE, que cumpriram no ano passado uma tarefa muito importante. Só para te dar dados aí da Paraíba, em 2023 foram aplicados 2 bilhões e 100 milhões de reais do FNE na Paraíba, com investimentos importantes feitos na infraestrutura, na pecuária, de incentivos fiscais. Nós também tivemos aí na Paraíba expressivo volume de recursos de empresas que foram financiadas através de incentivos do polo de calçados, do setor de couros aí da Paraíba, ou seja, o FDNE, que é outro importante instrumento também, e a gente sabe que a Paraíba hoje está muito desenvolvida também na parte de energias renováveis, a energia solar, a energia eólica, Nós tivemos plantas que foram financiadas também com recursos do FDNE, ou seja, mostrando que a SUDENE está voltando a ocupar um espaço político. A gente recebeu demandas, por exemplo, aí recente, inclusive, do setor de turismo. Na primeira agenda que a gente teve com o governador João Azevedo, ele já nos apresentou um empreendedor que estava investindo no polo aí de Cabo Branco, esse importante espaço de desenvolvimento local a partir do turismo. E a SUDENE tem apoiado aí investimentos aí há poucos. Agora, em dezembro mesmo de 2023, nós aprovamos um investimento da ordem de 23 milhões de reais com a implantação de um hotel do Amado Bio, o Spa Hotel, que vai ser instalado aí com quase 57 milhões de reais de investimentos. Ou seja, é esse o papel que a instituição está procurando refazer, reconectar, voltar a conversar, trazer as pessoas para de volta da SUDENE, para voltar para discutir a Nordeste da SUDENE e financiar as iniciativas que reduzem as desigualdades regionais. Superintendente, um tema também bastante relevante que a SUDENE pode fazer o enfrentamento é o processo de desertificação, Porque isso afeta o desenvolvimento regional. Como é que a SUDENE está analisando o cenário da desertificação aqui na Paraíba e como está agindo em relação a esse tema? Daniel, essa é uma questão muito importante. Eu queria, inclusive, parabenizar a Paraíba, pela iniciativa também de colocar a lupa sobre esse debate. Não só o INSA, que está instalado, é um importante espaço para discutir toda a questão do semiárido,
Mas a gente teve aí, inclusive, a gente teve no dia 6 de novembro de 2023, no ano passado, foi realizado um seminário de políticas públicas de combate à desertificação do semiárido, puxado esse debate pelos tribunais de contas. Aí na Paraíba, quem liderou foi o conselheiro Catão, né, juntando vários tribunais de contas para jogar uma lupa sobre esse debate. E a partir dessa provocação, né, nós recebemos inclusive os conselheiros aqui na sede da Sudene, também aqui em Pernambuco, onde foi entregue o relatório de auditoria, e nós estamos já atuando em cima desse relatório, porque é o papel da Sudene, como foi concluído inclusive pelo próprio grupo dos tribunais, que a Sudene precisava liderar ou participar e dialogar sobre esse debate. Então a gente está já em diálogo com o governo federal, e Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional e Ministério do Meio Ambiente, para que a gente possa fazer uma revisão da política que já existe, tanto a nacional, que está sendo tocada pelo Ministério do Meio Ambiente, como pelas políticas estaduais de combate à desertificação. Nós precisamos estruturar melhor a gestão dessas políticas, nós precisamos falar em recursos para financiar essas políticas, nós precisamos atualizar informações sobre isso, ou seja, esses são temas que a Sudene está se debruçando. Né? A gente tem uma parceria que está em curso já em diálogo com o Ministério do Meio Ambiente, para que a gente possa, inclusive, disponibilizar recursos para que estados possam, dentro dos seus órgãos de discussão ambiental, estruturar um núcleo para acompanhar e tirar do papel e avançar na política de apoio ao combate à desertificação. Essa é uma questão central, né? Principalmente depois que a gente viu recentemente, agora no final do ano passado, quando o Centro Nacional de Monitoramento de Desastres Naturais, o CEMADEM, e o INPE, né, soltou um relatório informando que pela primeira vez, porque seca não é uma coisa nova, a seca existe, tem registro de seca, quando da chegada dos portugueses aqui, a gente já tinha registro de seca aqui no Nordeste. Agora, o que é que tem de novo? Pela primeira vez em 500 anos de registro dessas secas, a gente está vendo que há espaços de regiões não semiáridas, mas já áridas, ou seja, desertos em algumas localidades do Nordeste brasileiro. E tudo isso é fruto, né, está associado, claro, ao aumento da temperatura no mundo e a agressão que o homem vem fazendo à natureza. E nós precisamos preservar o nosso principal bioma, que é o único bioma brasileiro, que é a caatinga, que está presente no nosso semiárido, né, que tem hoje muitas potencialidades, não só em função, por exemplo, das energias renováveis, que a gente acabou de falar, mas da biodiversidade que está presente nela também, e que nós precisamos regenerar, recuperar essa biodiversidade, recuperar o seu solo, para preservar e fazer disso um espaço, inclusive, para gerar o que a gente chama da bioeconomia, né? Ou seja, gerar oportunidade de geração de emprego e renda para quem está, sobretudo, no nosso semiárido. E a Sudene está em diálogo permanente com isso, né? Aqui já recepcionando o documento dos tribunais de contas, dialogando com o governo federal, dialogando com o meio ambiente e dialogando também com os governadores. Nós estamos entrevistando aqui na Jovem Pan João Pessoa o superintendente da Sudene, Danilo Cabral, a Superintendência do Desenvolvimento no Nordeste. Superintendente, recentemente, no finalzinho do ano passado, início desse ano, o governo federal focou numa nova política industrial. E algumas críticas foram feitas a essa política, dizendo que é a repetição de uma dose já aplicada lá atrás e que não deu tanto efeito. Eu queria entender qual avaliação o senhor faz dessa nova política industrial do governo federal e se o Nordeste especificamente foi pensado nesse plano e será beneficiado, já que o Nordeste por tanto tempo foi colocada de lado, né, em segundo plano nas discussões da questão do desenvolvimento. Olha, essa é uma questão muito importante, né? Ela volta, inclusive, à preocupação que tinha o Celso Furtado lá atrás, né? Quando da origem, inclusive, da Sudene, né? Quando ele foi olhar o desenvolvimento regional dentro de um projeto nacional de país, né? Constatou-se que nós precisávamos incluir o Nordeste no processo de industrialização, né? Infelizmente, né, lá no século passado ainda, a gente não conseguiu acompanhar. Quando o Brasil se transformou de um país agrário para um país industrial e de um país rural para um país urbano, o Nordeste não acompanhou o que aconteceu no Sul e no Sudeste. E a gente entrou meio que tardiamente nesse processo de industrialização. Essa coisa ocorreu aqui para nós quando da primeira passagem do presidente Lula pela presidência da República, ali 2002 a 2010, a gente viu uma nova matriz industrial chegar ao Nordeste. A gente deixou aquela indústria tradicional sucroalcooleira, que é muito importante e continua sendo importante, né? Deixou aquela agricultura de subsistência para poder pensar um Nordeste industrializado.
e diversos empreendimentos chegaram a todas as regiões do estado. Eu vou citar só um que diz respeito a Pernambuco e a Paraíba, que é, por exemplo, a fábrica da Jeep, que está aí na fronteira da Paraíba, aqui do lado de cá de Pernambuco, mas que gera muito desenvolvimento, né? O setor automotivo hoje é um setor fundamental hoje aqui na nossa economia. E a gente precisa avançar nesse processo de industrialização, a neoindustrialização, como se coloca agora, ou seja, a incorporação, inclusive, do elemento da inovação, da tecnologia na indústria também, é o que está sendo objeto de discussão nesse momento. E o governo federal lançou recentemente a nova política industrial, né? O ministro Alckmin, que é o ministro de Desenvolvimento da Indústria e do Comércio, anunciou essa política que contempla, sim, a região Nordeste. Eu vou dar 2 exemplos de forma muito objetiva que fala para a gente aqui. Acabei de falar das energias renováveis. Um dos 5 eixos da política anunciada pelo governo fala para a energia renovável. E quando se fala em energia renovável no país hoje, se olha para o Nordeste. 83% da energia limpa produzida no Brasil hoje está no Nordeste brasileiro. Nós estamos falando de solar, de eólica e de hidráulica também, né? Hidrelétricas que tem também aí também instaladas, e que vem o passo seguinte, que é o hidrogênio verde. Ou seja, nós seremos um celeiro de energia limpa para o Brasil e para o mundo. Esse é um ponto fundamental, né? E o outro ponto é o complexo industrial econômico da saúde. Essa é uma pauta importante também que o Nordeste se insere, né? A gente acabou de falar aqui da importância, por exemplo, que nós temos de preservação da nossa biodiversidade, da nossa caatinga. Por que a gente fala isso? Porque existe um conjunto extenso de espécies que estão lá, que só existe aqui na caatinga, e que ela hoje já é estudada, e a SUDENE está incentivando isso também, através de pesquisa e ciência que estamos fazendo com diversas universidades do Nordeste brasileiro, para que a gente agregue valor a essa biodiversidade, né, e isso possa agregar valor na vida das pessoas também. Então você tem ali insumos que podem ser utilizados para cosméticos, para farmacos. Por exemplo, a indústria da farmácia é uma nova matriz daqui. Voltando a falar da fronteira de Pernambuco com a Paraíba. A Hemobras está instalada aqui na fronteira de Pernambuco com a Paraíba. Recentemente, aliás, nos próximos dias, o presidente Lula deve estar vindo, inclusive, aqui para inaugurá-la. É a grande indústria de produção de insumos que nós precisamos para a saúde. E a gente quer agregar essa biodiversidade daqueles que estão insumos que estão lá na nossa caatinga a essa indústria também. Ou seja, são 2 movimentos muito claros, só para ficar nesses 2, que mostram que o Nordeste também está inserido nessa nova política. E é fundamental isso. Nós não vamos avançar, eu digo, num projeto de desenvolvimento do país, se o Nordeste não estiver presente nesse processo. E nós já mostramos lá atrás, Daniel, que a gente é solução para o Brasil. Eu faço sempre questão de dizer essa frase, né, porque durante muito tempo as pessoas olharam de forma preconceituosa o Nordeste como parte dos problemas do Brasil. Nós mostramos, inclusive, nos governos do presidente Lula, de 2002 a 2019, quase pegando ainda o governo da presidente de 2014, que o Nordeste cresceu mais do que o Brasil. Isso é dado estatístico. O PIB do Nordeste cresceu mais do que o Brasil. Nós estamos já apontando esse caminho. Já tem estudos que mostram que o Nordeste vai crescer mais do que o PIB do Brasil. O Brasil cresceu agora, saiu o primeiro resultado, 3% do seu PIB, né? Tinha muita gente negativa, dizendo que o Nordeste, o Brasil não ia crescer, ia ser 1%. Quer dizer, nós estamos entrando num novo ciclo de desenvolvimento. Agora, esse desenvolvimento, para ser completo, tem que incluir as pessoas. É essa a grande pauta que a SUDENE quer tratar. Nós queremos desenvolver, mas queremos um desenvolvimento, né, que reduza as desigualdades que, infelizmente, a gente ainda tem no Nordeste com relação a outras regiões do país. Superintendente da SUDENE, Danilo Cabral, muito obrigado pela sua entrevista aqui no Jornal da Manhã da Jovem Pan João Pessoa. Já fica o nosso convite para em outro momento voltar a prestar contas do seu trabalho na SUDENE. Obrigado, Daniel. Agradecer aí a Jovem Pan por mais esse espaço, né? E, enfim, em breve eu espero estar aí presencialmente para a gente conversar com mais tranquilidade e falar mais sobre o Nordeste e o futuro da nossa gente.